Ok, agora nós chegamos à nossa página 334 e eu fiz aqui um resumo para vocês sobre o nosso tópico povos indígenas da América Latina. Então, aqui para vocês está assim, né? Eu coloquei no quadrinho aqui para que vocês estão assistindo. Os povos indígenas, eles também são chamados de ameríndios. Vocês escutaram esse termo? Ameríndios lá atrás, do sexto ano, né, quando vocês entraram no Fundamental 2, quando nós vamos aprender ali sobre os povos da América, né, a gente fala sobre os nativos, aí pega os incas, maias, astecas, são povos indígenas. Quando você vai ali para a América do Norte, né, que é onde está os Estados Unidos, também tem a questão ali da marcha para o oeste, né, quando terras indígenas são colocadas à venda, e indígenas são mortos, massacrados. Então, em todo momento da história, os indígenas sempre, o povo indígena sempre sofreu de alguma forma algum tipo de violência, de exploração e até mesmo genocídios, morte em massa, né? Atualmente, gente, os povos indígenas eles compõem 8,3% da população da América Latina. Então, se eu for mostrar para vocês, dentro da questão aqui da América Latina, toda a América Latina, 8,3% desses povos estão ocupando o Brasil e demais povos aqui da América Latina que são de etnia indígenas, né? E aí nós temos aqui no livro de vocês, nessa página 334, a distribuição da população indígena na América Latina, né? Os indígenas latino-americanos, eles lutam pelo cumprimento das leis, né, da legislação internacional que os protege, pela preservação de sua cultura e por uma maior representatividade política em âmbito local, regional, nacional e internacional. De fato, são necessárias ações da sociedade e das autoridades para que essas reivindicações sejam colocadas em prática, a fim de estabelecer uma condição de vida justa e pacífica a essas populações. Que populações? A população indígena, né? Estamos falando dos indígenas. E aí nós temos uma questão muito interessante, né? De acordo com estudos do Banco Mundial realizados em 2017, mais de 80% desses povos, os povos indígenas, eles vivem, né, da seguinte forma, assim, eles vivem em situação de extrema pobreza ou de pobreza extrema. Então, gente, mesmo com a ampliação do acesso à educação, acesso a universidades, alguns vão começar a lutar por isso, escolas, né? Mesmo com isso, a pobreza não vai diminuir, né, dentro desses povos, né, dentro das etnias indígenas. A educação, ao treinamento profissional nos últimos anos, os indígenas latino-americanos, então eu pego toda a América Latina, não estou falando só de Brasil, tá? Eles vão sofrer com essa questão da extrema pobreza e da diferença mesmo, de ser tratado como diferente só por conta da etnia, né? Eles encontram diversos tipos de dificuldades, não conseguem melhorar seus padrões de vida. Isso vai ocorrer dentro da nossa situação aqui, né? Devido a isso aqui, uma herança histórica. Quem de vocês aqui nunca viu esse mapinha em livros didáticos, né? Então, nós temos uma herança histórica, né, pesada até com relação aos povos indígenas. E aí, com isso, as dificuldades em melhorar o padrão de vida são enormes. Essa situação, em razão da exclusão, aí nós temos herança histórica e exclusão histórica vivida por eles, dificultada ainda mais pelo descumprimento às leis que os amparam, principalmente as referentes ao acesso às suas terras. Vamos lá. Quando eu falo de terras indígenas, né, e de diferenças, que as diferenças são gritantes, igual está aqui nessa imagem,
Eu estou falando de etnias indígenas de tupis, pataxós, guaranis, de tudo quanto é tipo de povos, né, indígenas. Existem vários povos. E aí, eu tenho aqui uma fotinha, um dadozinho para ilustrar para vocês com relação às mulheres indígenas na América Latina. O livro não traz essa informação, mas eu quis trazer para vocês porque eu achei muito interessante. No Brasil, na área urbana, elas são em torno de 0,4%. Nós temos a presença de mulheres indígenas. Na área rural, 3,6%. 4%, área rural, 15,3%. Na Bolívia, o total é 40,3%. Eles não estão especificando aqui a questão de área urbana e área rural. Por quê? Eu vou mostrar uma coisa muito interessante para vocês, tá no livrinho, e eu acho legal a gente falar sobre isso, né? Ele é uma figura muito importante para a história, né, da Bolívia, né? Quando a gente fala das reivindicações dos indígenas nas primeiras décadas do século XXI, eu estou falando do nosso século, do século que nós estamos vivendo, elas são muitas. Elas foram surgindo de situações como expoliação, desrespeito, violência, que os povos indígenas vieram sofrendo desde o século XVI. Apesar de serem eles os originários das terras da América e nelas terem sempre vivido. Então, esses povos já estavam aqui antes do europeu pisar. Então, o Evo Morales, ele é o presidente da Bolívia, nessa fotografia de 2015, é um indígena de etnia Uru-Aimará. Ele é o atual presidente da Bolívia, o primeiro indígena do país a ocupar o cargo, né? Então, isso é uma questão para a gente pensar. O que será que Evo Morales fez para chegar até a presidência, né, da Bolívia? Será que ele permanece no cargo? Como será que está a situação da Bolívia atualmente em 2020? Porque essa foto já tem alguns anos, né? E aí, continuando dentro da nossa matéria, quando a gente fala que os indígenas eles sofreram muita exclusão, né, e sempre foram a minoria, devido a essa herança histórica e exclusão histórica, nós podemos ver que em toda a América, do México até aqui a Nicarágua, né? Cadê o Brasil? Acho que o Brasil não se encaixa, não está aqui colocado, 900 mil. Nós temos aqui, ó, povos, né, indígenas, etnias, de várias etnias, porque dentro da etnia indígena existem mais etnias, mais povos que se classificam. Então, vocês podem observar aqui nesse mapinha, né, demográfico, como é que funciona isso, essa questão deles, né, por aqui em toda a América, inclui a América Central, América do Norte também, Estados Unidos, 5,2 milhões, né? Depois vocês procurem aqui e vejam, né, aonde eles são maior quantidade. E aí uma coisa que eu queria mostrar para vocês também sobre os indígenas, eles correm perigos. Por quê? Porque dentro desse processo, o Brasil, ele lidera atualmente o genocídio de indígenas na América Latina, ou seja, no Brasil se mata mais índios do que em toda a América Latina. Grande parte deles é vítima da ação de fazendeiros, donos de grandes propriedades rurais, são chamados de latifundiários, mineradoras e usinas, que querem tomar suas terras de forma ilegal e criminosa. E aí, gente, nós temos uma questão muito complicada aí, porque esses fazendeiros que são donos dessas terras, eles vão dizer, não, essas terras são nossas, nós compramos, porque ao longo dos anos as coisas foram mudando, né? E, assim, mas a questão da demarcação das terras indígenas sempre foi um problema para a sociedade, para as sociedades latinas, né? E aí, nesse sentido, é necessário que o governo faça a demarcação dessas terras indígenas e fiscalize para que o direito desses povos seja respeitado. Uma outra coisa é a inclusão dos indígenas nas universidades, por uma educação específica e diferenciada para os povos indígenas e quilombolas. Aí muitos questionam, mas por que diferenciado? Eles sabem menos do que o branco? A questão é,
é muito difícil ver uma imagem deles. São mortos no Brasil, né? Essa questão deles correrem perigo é recorrente dentro do contexto aqui da América Latina, né? Por causa do preconceito e da discriminação. Nós temos um caso aqui no Brasil, em específico, e eu me lembro muito bem disso, porque eu era nova, bem novinha quando isso aconteceu, do índio Galdino de Jesus dos Santos. Ele foi queimado vivo por jovens de classe média enquanto dormia em um ponto de ônibus, né? E aí foi uma comoção, assim, durante um tempo, foi para a mídia. E aí nós temos essa questão da inclusão dos indígenas nas universidades também, por conta da forma como eles sempre foram tratados e ainda são, tá? A FUNAI afirma que entre os motivos que levaram ao crescimento da evolução da educação escolar indígena, as ações afirmativas e as políticas de governo, como os programas de cotas para indígenas, isso é uma coisa muito questionada, tá? Mas parece que ainda é preciso, né? Infelizmente, nós precisamos, ou felizmente, né, dessas cotas, porque a questão das cotas é uma questão que se debate muito, e já que eles não têm tantas oportunidades assim, então as cotas estão aí para serem, né, questionadas e para serem também colocadas em prática. Os programas de cotas para indígenas. Apesar do cenário positivo, a permanência dessa população no ensino superior ainda é uma preocupação. Então, eu estou mostrando essa foto aqui, insistindo nela por isso. Por quê? Porque existem as dificuldades linguísticas, o preconceito e os problemas financeiros para bancar as despesas como moradia e alimentação. Para resolver parte do problema, o Ministério da Educação, o MEC, criou o programa Bolsa Permanência, que oferece auxílio financeiro para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que não tem condição. Então, quando vocês verem um indígena, um negro, alguém de uma etnia, de um povo, ou pessoas que estão em desigualdade, né, numa posição não favorável, olhem bem para essa imagem e se lembrem que eles precisam, né, dessas cotas. E não estou aqui para discutir cota, porque isso é uma questão muito assim mais profunda, mas o direito de estudar não está assegurado lá na Constituição para todos, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Toda criança, todo adolescente não tem direito de estudar. Lá não diz que toda criança branca tem que estudar, toda criança negra tem que estudar, toda criança indígena tem que estudar. Diz toda criança. Então, independente se ela vem de uma tribo indígena, se ela vem de uma etnia, se ela é afrodescendente, independente disso, ela tem direito a estudar. Então, nós temos que cumprir as leis. Isso, infelizmente, no nosso país, na América Latina inteira, não funciona. Gente, essa foi a nossa última parte da aula, tá? Vou deixar vocês agora com as atividades e até a próxima aula, onde eu farei as correções das atividades passadas para vocês.